aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, a corda rompeu. E quem disse isso foi o próprio Bolsonaro. Pela primeira vez desde que assumiu a presidência da República, Bolsonaro afirmou categoricamente em entrevista que a corda foi rompida. E a gente vai comentar sobre isso e vamos comentar sobre várias outras notícias que abalaram a República Brasileira. Que é a Associação dos Policiais Militares e dos Bombeiros afirmaram que, em caso de ruptura institucional, eles vão ficar do lado do Exército. Não vão ficar com os governadores. A gente vai falar bastante hoje sobre a questão aí dos policiais militares, governadores, se Bolsonaro vai ter reunião com eles ou não vai. Vamos falar do impeachment, porque ontem teve senador pegando o microfone lá do Senado para falar que o impeachment tem que conversa a avançar, porque se isso aqui for antidemocrático, né, foi coisa, é melhor a gente tirar logo da Constituição. O vídeo de hoje tá recheado de coisas polêmicas, vamos falar bastante das manifestações do 7 de setembro. Quero também relembrar vocês de uma manifestação que ocorreu em maio, mas em maio de 2019, e analisar se a imprensa está tratando o assunto, né, de forma semelhante. E já adianto, a imprensa está em completo pânico. Tá cada dia maior a gritaria da imprensa, a gente vai comentar sobre isso. Também tem uma coisa interessante que eu espero que dê tempo de comentar no vídeo de hoje, mas deixei pro final, se der tempo, que envolve aí o MBL e envolve dinheiro. Mas vamos começar logo aqui pela fala do Bolsonaro, que aqui, meu amigo, a mensagem foi dura, já tá na Folha de São Paulo, já tem alguns veículos. Vejam só a fala do presidente. O vídeo tá meio baixo, eu botei um reforço do áudio, ficar em silêncio e vocês vão ouvir. Vejam só. Alguns momentos de tensão aqui entre os poderes, principalmente com o Supremo Tribunal Federal. Eu queria saber do senhor como o senhor enxerga esse desenrolar de toda essa situação, levando até em consideração como acaba afetando as partes de economia e também, claro, toda a política. Extrapolou do entendeu os limites. Não está arrebentando, arrebentou a corda, né? Essa semana também outras medidas estou tomando no tocante a isso. Espero que o outro lado julgue essas medidas minhas com imparcialidade. Eu faço aquilo que o povo assim o desejar. Você pode perguntar, onde vou estar dia 7 de setembro? De manhã estarei na Esplanada e à tarde estarei na Paulista. O que nós queremos? É um retrato daquele movimento para o mundo, dizendo que o povo, que é o nosso líder, né, realmente quer paz, tranquilidade e liberdade acima de tudo. Alguns momentos de tensão aqui entre os poderes. O Dom ainda coloca aqui, né, frase, extrapolou os limites. Não está arrebentando. Arrebentou a corda. E vamos voltar aqui, vamos voltar para as nossas notícias, porque Bolsonaro falou algumas outras coisas no vídeo, e até saiu aqui. Ele falou que vai estar em Brasília e depois em São Paulo. E não é que ele vai estar no telão, não. Bolsonaro estará presencialmente em São Paulo. Será a primeira vez desde que também assumiu a presidência, que Bolsonaro vai para uma manifestação na Paulista. Meus amigos, esse 7 de setembro promete. Promete. Já está causando isso porque ainda faltam um pouco mais, quase 2 semanas, um pouco menos de 2 semanas. Ontem foi 2 semanas fechadas. Na próxima terça-feira. E tá aqui, ó. Jair Bolsonaro irá para a Avenida Paulista na tarde de 7 de setembro, após passar de manhã pela Esplanada dos Ministérios. O plano é o que o presidente esteja às 15 horas da tarde num carro de som na Paulista, com o objetivo de atrair público. O bicho tá pegando, não quero ficar empolgado. E olha só. Sobre Bolsonaro se encontrar ou não com os governadores. Ministros avaliam que Bolsonaro deve faltar à reunião com governadores e evitar palanque para Dória. Isso aqui eu acho que é a coisa mais sensata a se fazer, porque é bem óbvio. Esse tipo de reunião vai servir para quê? Para colocar Bolsonaro na parede? Eles vão deixar Bolsonaro sequer falar? Não vai ter tempo para nada, vai ser só aquela lenga-lenga de sempre. Perda de tempo. Tava lá, quer conversar? Manda aí. O que vocês querem, manda, eu vou saber, beleza. Quero ficar batendo papo não, quero dar palanque pra ninguém. Apesar de atuarem para minimizar o clima de tensão institucional, auxiliares de Jair Bolsonaro avaliam que o mandatário deve recusar o pedido feito por governadores nessa semana para evitar colocá-los em evidência. Na avaliação de ministros, uma reunião entre o presidente e os chefes dos executivos estaduais seria contraproducente e só serviria para dar palanque a adversários. Mais do que isso, foi até interessante. Teve um vídeo que viralizou ontem. Eu acho assim um Zema bem em cima do muro,
Mas no final do vídeo é interessante que ele questiona aos governadores o seguinte: vocês estão fazendo essa reunião aqui para defender a democracia. Agora, quando ele fala da Suprema Corte, liberou lá o André do Rap, vocês não falaram nada. Quando a Câmara aprovou lá um fundão de quase 7 bilhões, vocês também não falam nada. Então, na verdade, aqui essa reunião é só para quando é Bolsonaro. Então, quando o Bolsonaro faz alguma coisa, que vocês estão chateadinhos, aí vocês resolvem, né, chamar todo mundo, não vão fazer uma reunião de governadores. Uma coisa completamente improducente. Você vê, né? Uma semana atrás estava todo mundo cantando de galo, que eu faço, que eu aconteço, que Bolsonaro... sai daí, vamos derrubá-lo. E a imprensa segue aqui na tentativa de criminalização da manifestação, dos envolvidos, dos organizadores. Aí vem aqui, matéria do Metrópolis. Arrecadador de 7 de setembro foi alvo de 2 inquéritos no STF. E daí? Qual o problema disso? Não tem problema nenhum. Foi alvo. Ele é culpado? Ele fez o que ele roubou? Não. Ele tá lá no inquérito dos atos antidemocráticos. É o Rafael Moreno. O cara nem blog ele tem. Mas é o blogueiro Rafael Moreno. Responsável pela arrecadação para atos pró-Bolsonaro no 7 de setembro, foi alvo dos inquéritos das fake news e atos antidemocráticos. Esse é o crime dele. E teve perfis bloqueados em redes sociais. O objetivo dessa matéria é para pegar aquele leitor de manchete e falar: ih, rapaz, olha só. Eita, pessoas sendo investigadas. Olha só, ao redor de Bolsonaro, o Bolsonaro anda com um criminoso. Porque no Brasil é assim, se você é investigado, você é criminoso. A imprensa sabe disso. Porque no Brasil não dá para confiar em muita gente, né? Apareceu uma matéria de algum político sendo investigado, a gente já sabe. Tá com cheiro que tá devendo. Os protestos que têm sido divulgados com ameaça... Que ameaça? Meu Deus do céu. Ao Congresso e ao STF estão na mira da PGR, que pediu ao STF, na semana passada, a operação contra ataques à democracia. Em um vídeo em que pediu doações ao protesto nessa segunda-feira, dia 23, Moreno compartilhou um áudio do polemista. Olha só. Ele compartilhou um áudio do polemista. Não é o filósofo, não é o professor, é um polemista. Menos mal não chamaram de guru nem astrólogo, né? Olavo de Carvalho, xingando ministros do Supremo e parlamentares. Moreno detalhou uma chave de Pix para receber o dinheiro, chamada dia 7 eu vou. Mas o povo chora, né? A galera chora mais. Aí vejam, os governadores que cantavam de galo, não que eu faço, que eu aconteço, agora já querem reunião com o exército. Tensos com 7 de setembro, governadores querem reunião com forças armadas. Ah, é, né? Tá bom. Agora tá todo mundo querendo conversar, rapaz. Agora todo mundo quer, sabe, ser democrata, bater papo. Antes não. Antes ninguém queria conversar. Com Bolsonaro a gente não dialoga. Com fascista não se discute. Aí você vê. Olha o desespero. Governos foram coniventes com politização das PMs, diz o Paulo Hartung. Para quem não sabe, Paulo Hartung, ele é de vários movimentos, como Renova BR, também do movimento Agora, que é o mesmo movimento da Ilona Zabor, e juntamente com a Ilona Zabor, na verdade muito mais do que ela, o Paulo Hartung é o principal articulador político do Luciano Huck. Principal articulador político do Luciano Huck se chama Paulo Hartung, ex-governador do Espírito Santo, pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, mas assim, numa fase que ele está mais calmo, porque quando ele era mais jovem, o Paulo Hartung fazia parte do PCB, não é PCdoB não, o PCdoB é novo, é a galera mais moderada, entre aspas. Eu tô falando do PCB, lá da época do regime militar, que fazia muita maldade. Ele era membro do PCB. Esse é o Paulo Hartung. Ano passado teve várias reuniões dele com Randolfo Rodrigues, tentando fechar uma chapa Flávio Dino e Luciano Huck. Aí ele tá escandalizado. Ó, é culpa da polícia. Na verdade, é culpa dos governadores que deixaram a polícia ser politizada. Aí vem a amiga dele aqui. Deixa eu ver se eu botei... Não tá aqui ainda não. Tá no próximo. Mas ó. Autoridades temem insubordinação de policiais bolsonaristas com saída de governadores para a campanha em 2022. Dória e diversos outros, a partir de abril, vão ter que se licenciar do cargo. E aí estão com medo que quando os governadores saírem e os vices assumirem, eles não tenham um pulso firme para controlar a corporação. Rapaz, o pessoal tá desesperado. Sabe, eu vi ontem no Twitter, foi engraçado, eu vi várias pessoas
elas compartilhavam esse tipo de matéria e falavam o seguinte: Folha de São Paulo, pare de me iludir. Não me deixe sonhar. Você está me fazendo sonhar. O pessoal fazendo piadas. Aí você vê Dória e o controle da Polícia Militar de São Paulo. Governador tem sido questionado sobre PM paulista, após coronel da ativa convocar amigos para manifestação em Brasília. Apesar de garantir ter o controle da PM, o Dória alertou colegas governadores na segunda sobre risco de infiltração de bolsonaristas na polícia estaduais. Eu controlo tudo. É isso que ele controla tudo, ele já tá começando a ter medo, já afastou um coronel, mas ele controla tudo. Quem tem boca fala o que quer, né? Igual o João Dória. E aí, eu só queria ver um negócio aqui, porque eu jurava que eu tinha colocado aqui já no início. Cara, acho que ficou lá pro fim depois. Putz. Queria até trazer aqui a postagem logo da Ilona Zabor, que se encaixa aqui. Mas a gente vai lá pra frente. Lá pra frente vai aparecer. Que eu falei do Paulo Artung, já queria emendar na postagem da Ilona Zabor. Mas vejam só aqui, ó. Paula Marisa traz a matéria. Nas redes, oficiais da reserva da PM convocam para atos pró-Bolsonaro. Segundo o Dória, né? Ele tem controle. Tem controle, né, Dória? Tem controle. Fala, continua falando. O Estadão fez uma matéria mais completa, trouxe inclusive os prints de alguns sargentos, tenentes. Vou mostrar para vocês. Olha a chamada. PMs impulsionam atos para o 7 de setembro com críticas ao STF e autoridades em pelo menos 6 estados. Convocações para manifestações por oficiais da ativa e da reserva se espalham pelo país e preocupam governadores. Dória afasta coronel. Meu Deus, né? O desespero tá batendo. A convocação parte de policiais de patentes variadas em diferentes estados, conforme levantamento pelo Estadão. Vai ser a maior manifestação que o Brasil já viu desde 2019. Quem sabe a maior manifestação da história do Brasil. Na internet, a mobilização dos oficiais e praças ainda é reforçada por deputados PMs que têm integrantes das forças estaduais suas bases de apoio, a pessoal da ativa e da reserva incentivando manifestações em São Paulo, Rio, Santa Catarina, Espírito Santo, Ceará e Paraíba, e eu acho que se procurar acha no Brasil inteiro. A reportagem questionou a principal organização dos policiais, a Associação Nacional de Entidades Representativas de Policiais Militares e Bombeiros Militares, se tem orientado a participação nos atos. A instituição declarou que ainda não deliberou. Haverá uma reunião na próxima quinta-feira e o tema poderá ser tratado. Ao contrário, integrantes da ativa, homens da reserva, podem participar de manifestações. Aí tem lá o sargento da Silva. Soldados do povo, guerreiros por natureza. 7 de setembro será um grande dia. Milhões de cidadãos de bem de todas as regiões do Brasil estão com o Senhor. Bom dia, um ótimo domingão em família. Questionada se a publicação não feria as normas de conduta da corporação, a PM do Rio de Janeiro não se manifestou até a conclusão desta edição. O policial não respondeu os contatos. Tô cagando, Estadão. Cagando, é o meu Facebook, eu falo o que eu quiser. Em Santa Catarina, o subtenente Rudinei Floriano preside o Inmetro desde o início do governo de Carlos Moisés, em janeiro de 2019. As atribuições na autarquia não o impediram de se manifestar politicamente nas redes, onde chama Bolsonaro de mito e ecoa críticas do presidente a ministros do Supremo. Tá lá, ó. Dia 7 vai ser gigante. 7 de setembro eu vou. A imprensa tá desesperada. Protegidos pela imunidade parlamentar e livres dos limites do Código de Conduta das Forças Estaduais, deputados estaduais vêm convocando apoiadores. Na Paraíba, o Cabo Gilberto Silva, recém-chegado ao Legislativo, é um deles. Quem vai dia 7? Acabou a democracia. Temos que lutar pela nossa liberdade, publicou. Faremos a maior manifestação da história desse país. Eu realmente estou começando a acreditar que vai ser a maior manifestação da história do país. E aí, como eu falei para vocês, os governadores... Imagina como estão os governadores neste momento. Polícia Militar seguirá Exército em caso de ruptura institucional. Informa a AME Brasil, que é a Associação Nacional dos Militares Estaduais do Brasil. Contempla os policiais militares e os bombeiros. E aí vamos dar uma olhada aqui na matéria, né? A Associação Nacional dos Militares Estaduais do Brasil,
AME Brasil, anunciou na última segunda-feira, dia 23, que a Polícia Militar seguirá o Exército caso aconteça uma ruptura institucional no país, estado de sítio ou de defesa. O documento esclarece que a missão dos policiais militares é compor o esforço de mobilização nacional para a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e o funcionamento da lei e da ordem. As polícias serão automaticamente convocadas pela Força Terrestre Federal para atuar nesse contexto, como força auxiliar e reserva do Exército. De acordo com a entidade, as polícias militares não podem ser empregadas de forma disfuncional por nenhum governador. Envelheceu mal, né? A afirmação do Dória, Flávio Dino. Não. Se Bolsonaro romper com isso aqui, protegeremos o Supremo e tudo mais e blá blá blá. Ó, a polícia tá falando aqui. Ó, fica quieto aí, viu, Dória? Fica quieto aí, irmão. Porque são instituições de Estado e não de governo. Nosso laço institucional na defesa da pátria com a Força Terrestre Brasileira, o Exército, é indissolúvel e não está sujeito ao referendo de nenhum governador, partido político ou ideologia que não seja a proteção da pátria, da segurança e da democracia, assevera a associação. Estão entendendo porque a imprensa está desesperada, né? Vocês estão entendendo que os políticos estão desesperados. Meu amigo, estão deixando, né, o povo sonhar que o Brasil vai voltar para os trilhos. Vai voltar para os trilhos e quando digo voltar para os trilhos é o Brasil começar a andar, né? As leis que interessam o povo começar a ser votado e tudo mais. Longe de mim tá desejando qualquer coisa. O Eduardo Matos de Alencar fala que a base do governo Bolsonaro é formada por PMs, evangélicos, conservadores, militares, ruralistas e empresários. A base do Lula é feita de jornalistas, juízes da Suprema Corte, institutos de pesquisa e uns sindicalistas aglomerados em torno de balões da CUT quando entra, né, um dinheirinho do chefe do João Dória, aquele país comunista lá da Ásia. E aí você vê, ó, Paulo Pimenta, deputado do PT. Alerta de golpe. Policiais militares do interior de São Paulo alugaram pelo menos 50 ônibus para ir à capital no auto golpista de 7 de setembro. A informação é do deputado Coronel Tadeu. Segundo ele, alguns PMs estão recebendo apoio de comerciantes para pagar seus lugares. Bom, o Coronel Tadeu apoia o governo Bolsonaro. Eu quero acreditar, o Paulo Pimenta está me deixando sonhar, por quê? Cada ônibus aí, antigamente, assim, se eu não estou enganado, pegava uma base de 52 pessoas. São 50 ônibus, então assim, meu amigo, a gente está falando de 2.500 pessoas só nessa brincadeira aí. Tá bom, viu? Tá bom. Obrigado aí os comerciantes, obrigado comerciantes por estarem pagando aí para nossos policiais militares irem lá fazer a segurança do evento e tudo mais. Pô, fico feliz, viu? Estão deixando a gente sonhar. Aí você vê, isso daqui, ninguém fala nada. Olha que manifestação bonita da esquerda. Imagina se fosse algum de vocês fazendo isso daqui. Subir na rampa, todo mundo amontoado. Mas como é da esquerda, tá valendo. A própria CNN diz, ó, agora, líderes indígenas marcham rumo ao STF, ato pede rejeição de tese do marco temporal. Imagina se fosse de direita, né? Ato antidemocrático, golpista, blá blá blá, autoritário, toda aquela ladainha de sempre. O Bernardo fala que isto aqui vai ser considerado ato antidemocrático pelo Alexandre de Moraes e se marchássemos em direção ao STF no dia 7 de setembro, pedindo o fim do abuso de autoridade, como a mídia e os urubus iriam tratar a coisa? Com certeza iriam reclamar. E aí tá aqui. A Helena da Bola, ela tinha que aparecer. Tava aí, desapareceu esses dias. Vem lá escrever um artigo na Folha de São Paulo para falar que Bolsonaro adota autoritarismo 2.0 ao emparelhar instituições para se blindar. Bom, eu queria saber o que é um autoritarismo 2.0, porque eu li assim um texto dela, eu não consegui identificar. O projeto do presidente tem como objetivo destruir o sistema de freios e contrapesos da democracia. Até hoje ela está revoltada, né? Porque
foi chutada para fora do governo. Moro tentou colocar ela no governo, mas foi chutada, escorraçada. Vai embora, vai embora. Só serve para bater foto com Jorge Soros, né? Isso ela serve. Em jantarzinho na casa do Fernando Henrique Cardoso. Gloriosíssima, né? Aí você vê, olha o desespero. Olha o desespero. O Globo. Lauro e Gabeira. Manifestação bolsonarista do 7 de setembro será a mais golpista de todas até aqui. Meu amigo. O episódio do podcast de Lauro Jardim e o Fernando Gabeira desta semana fala sobre as manifestações convocadas por Jair Bolsonaro para o 7 de setembro. O presidente convocou a militância para tomar as ruas no feriado e protestar contra o que ele chamou de falta de liberdade. O que ele chamou, né? Não é que tem uma falta de liberdade. O Estadão, enquanto instituição, enquanto jornal, publicou um editorial. É a opinião do Estadão, não é do jornalista, é do Estadão. O objetivo das manifestações de 7 de setembro não é manifestar apoio a Jair Bolsonaro. É para invadir o STF e o Congresso. Bom, eu faço a pergunta para vocês porque eu não sou uma pessoa muito inteligente. Às vezes eu tenho essa sensação. Porque eu queria entender como as pessoas que estão na Avenida Paulista irão invadir o Congresso. Porque a manifestação de Bolsonaro, ele convocou na Paulista. Ele falou que vai aparecer de Brasília, mas ele convocou na Paulista. Como as pessoas na Avenida Paulista irão invadir o Congresso? Ou invadir o STF? Me parece um pouco longe, né? Principalmente para ir a pé, mas tudo mais, mas quem sabe até lá, né? Até dia 7, o Tarcísio não constrói aí, quem sabe, uma linha de trem, um trem-bala, para todo mundo pegar um trenzinho e ir lá até Brasília e invadir, só se for assim, né? Aí o Estadão só fez vários tweets, coloca depois a matéria. Abre aspas. O respeito às instituições democráticas não é uma opção, e sim um grave dever, cujo descumprimento acarreta severas consequências. Leia completo em A Convocação do Golpe. É golpe, tudo é golpe, tudo é golpe. E tá interessante, a gente sabe que obviamente a imprensa é tratada dessa forma. E aí ontem, gente, eu resolvi, ontem não, né, nas últimas horas, pra vocês foi ontem, resolvi relembrar o que foi que acontecia na época dos atos do 26 de maio. 26 de maio. Foi aquelas manifestações que marcaram o total rompimento, porque tinha gente que ainda acreditava no MBL e tudo mais. Total rompimento entre a direita e o MBL, que as pessoas foram às ruas pedir por algumas pautas relativas lá na época, a questão das pautas do Moro que estavam lá, prisão em segunda instância e alguns outros assuntos. O pessoal também foi às ruas, isso ainda foi muito mais intenso, que foi pedir pela aprovação da reforma da Previdência e algumas outras coisas. E olha como a imprensa tratou na época e veja se não é exatamente o mesmo padrão de tudo que vem acontecendo hoje. Evangélicos sinalizam distância das manifestações pró-Bolsonaro. É mesmo? Ele não estava falando agora que Bolsonaro está sem apoio, está isolado? Mostrei no vídeo de ontem. Cada vez mais isolado, Bolsonaro convoca para golpe. Kim, não sou eu, é o Kim Kataguiri, acha que ato pró-Bolsonaro será menor que o dos estudantes. Não foi menor, foi muito maior. Felipe Lobo. Muita gente reclamou de ser chamado de golpista em 2016. Mas pedir para fechar o Congresso e o STF é ser golpista sim. E não é figura de linguagem, é crime mesmo, contra a Constituição e antidemocrático. É golpista quem pede isso sim. A manifestação do 26 de maio foi para pedir fechar o STF, o Congresso? Não. A manifestação do 7 de setembro é para fechar o Congresso e o STF? Não. É a mesma narrativa. Eles usam a mesma narrativa para qualquer coisa que a gente fizer de apoio ao governo. Estão sentindo. Matéria da época também, ó. Bolsonaro se isolou com o eleitorado radical e perdeu os moderados. Avalia presidente de comissão da Previdência. Fechamento do Congresso e STF definitivamente estão em pauta no ato pró-Bolsonaro em Copacabana. Ainda não está colossal, mas longe de ser desprezível. Um grupo ameaçou encrencar com o senhor de camisa vermelha. Desistiram, era só o vendedor com jaleco da Kibon. E você vê aqui, ó, as imagens que tem, ó, tá. Faça o Brasil grande de novo.
A história... Traidores. A história não esquecerá. Conspiração contra a nação, só prisão. E aqui que tem o mais próximo assim de falar do STF é: STF, presta atenção, a sua toga vai virar pano de chão. Tem alguma coisa aqui nessas fotos que dá pra falar que as pessoas estão pedindo por fechamento do Congresso e do STF? E nada. Nada. Ela devia tentar escolher algumas fotos melhores. Pegar que seja uma pessoa segurando um cartaz, pelo menos. Não, 4 fotos que não dá nenhum indício, nenhum, zero. Na verdade, provam o contrário. Jornalista. É base de apoio do Lula. Aí você vê o radar. Igrejas que apoiaram a eleição do presidente tendem a ficar longe dos atos de domingo. Ao lado do deputado Sóstenes, o pastor Malafaia esteve com Bolsonaro, apesar de postar vídeos em que blá blá blá. E o que a gente viu não foi isso, foi os evangélicos apoiando. Lobão. Não mintam bolsonaristas. O protesto do dia 26 de maio não é a favor das reformas. Não é não, né? Não é não. Foi. Tava todo mundo lá. Aí viu o Ailton Benedito. É um cara de direita. Falando. Palavras dos especialistas político-midiáticos. Se as manifestações do dia 26 de maio fracassassem, eles afirmariam que elas enterraram o governo Bolsonaro. Se as mesmas manifestações fossem um sucesso, eles pontificariam que elas nada significam. Mas Bolsonaro nunca pode vencer. Atos não foram suficientes para Bolsonaro vencer crise, dizem analistas. Deixa eu ver. Rapaz, olha só. Interessante, ó. O Ailton falou às 6h29 da noite do dia 26. Quer dizer, ó, se fosse fraca, Bolsonaro tá enterrado. Mas se for forte, não significa nada. Às 7h59, 1h30 depois, atos não foram suficientes para Bolsonaro vencer crise, dizem analistas. Dizem os especialistas do Estadão. Congresso minimiza efeitos de manifestações pró-Bolsonaro. Isso aqui vai acontecer, né? Depois do dia 7 de setembro. Após estimular protestos, Bolsonaro defende que voz das ruas não seja ignorada. Marco Aurélio Mello, o governo precisa de defesa? Todo mundo em choque, né? Porque, pessoal, não existe manifestação de apoio. Não existe em nenhum país do mundo. O único país do mundo onde as pessoas vão às ruas apoiar o governo e não atacar o governo é o Brasil. É o Brasil. É só no Brasil. A oposição brasileira devia sentir vergonha de ver um presidente ter o povo nas ruas para apoiá-lo e não para pedir a sua cabeça. Tenho certeza que Bolsonaro queria ter uma base muito maior. A gente queríamos que ter vários deputados. Mas não dá pra falar que o povo abandonou Bolsonaro. Não dá pra falar. Ele sabe disso. O povo realmente foi quem sustentou Bolsonaro naquela cadeira desde o primeiro dia do governo. E aí você vê, ó, na época já se falava força virtual. Atos pró-Bolsonaro são mais citados na internet do que protestos pela educação. Porque nós somos maioria. E é por isso também que eles querem nos calar na internet. E, gente, ontem, nas últimas horas da madrugada, na verdade, na madrugada já de hoje, dia 20 e... Não, foi ontem ainda... Peraí. Foi ontem ou foi hoje? Deixa eu olhar aqui a data. Já vou botar até aqui. Foi isso mesmo, ó. Foi nas primeiras horas da madrugada de hoje, dia 25, às 2h05 da manhã. Tava passeando aqui no Twitter e vi uma postagem do Dom, mesmo que trouxe lá o recorte de Bolsonaro. E ele fala o seguinte: eu amo vocês, parabéns aos envolvidos. Eu falei, uai, será que eu tô no meio? O que foi que a gente fez? Eu sabia que ele estava falando dos bolsonaristas. E ele trouxe aqui uma matéria da imprensa, vejam só, né? Análise feita pela Bytes Consultoria observou o comportamento dos que consomem notícia a partir dos veículos bolsonaristas e comparou-os com os consumidores de informação por veículos oposicionistas. A primeira constatação é que aqueles que se alimentam pelos veículos ligados ao bolsonarismo não dão a menor atenção ao que é publicado por veículos fora dessa rede. Eles praticamente não leem os veículos da imprensa tradicional, só leem os veículos da própria rede bolsonarista. No caso daqueles que consomem os sites oposicionistas, a ocorrência de acesso a outros meios fora dessa rede é bem maior.
Se por um lado isso pode limitar a propagação das notícias à sua própria bolha, por outro lado, essa bolha se torna muito mais compacta. Outro ponto observado é que o discurso na bolha bolsonarista é muito mais coeso. Sabe? A gente é coeso, a gente pensa assim de forma semelhante. Nossas ideias se encaixam. Já você vê, nos veículos oposicionistas é mais disperso. Certamente, as linhas de pensamento, os pontos de destaque, as estratégias discutidas em um site ligado ao PT, por exemplo, diferem daqueles relacionados ao PDT, digamos, ou ao PSOL. Isso faz com que as palavras de ordem e as táticas bolsonaristas recebam maior adesão nos grupos. E está falando algumas outras coisas, e olha só. Os bolsonaristas têm 51% da audiência. No contexto, falem mal, mas falem de mim, a soma daqueles que defendem e criticam Bolsonaro se transforma numa vantagem para o presidente da República. Tá lá, ó. Maiores sites bolsonaristas receberam 618 milhões de visitas contra 583 milhões em páginas da oposição nos últimos 12 meses. São bem maiores, né? Bem maiores. Bem maiores. A nossa conclusão é de que o grupo pró-Bolsonaro é mais organizado e estruturado que seus críticos, que não conseguem se concentrar em um único tema contra o presidente. Olha lá, ó. Durante a pandemia, Bolsonaro 2022 venceu de goleada fora Bolsonaro. As hashtags de apoio a Bolsonaro venceram de goleada o fora Bolsonaro. Olha só isso daqui. Interesse ao longo do tempo. Bolsonaro, 39 pontos. Lula, 16 pontos. Ciro Gomes, 1. João Dória, menos que 1. Moro, 0. E aí o Dom traz um gráfico. Vou mostrar para vocês. Eu achei esse gráfico muito interessante, porque ele sai mostrando aqui as buscas pelos presidenciáveis. Já tá aqui até aqui, ó. As buscas pelos presidenciáveis em cada estado. Em azul é Bolsonaro, tá aqui em cima. Vermelho é o Lula. Amarelo, Ciro Gomes. Verde, Dória. Roxo, Sérgio Moro. Você vê aqui, ó, os estados. Bolsonaro ele tem uma média normalmente de 75%. A cada 4 pessoas, 3 pesquisam sobre Bolsonaro. A outra, a maior parte do tempo, do Lula, às vezes o Ciro, às vezes o Moro. Aqui, ó, interesse em Jair Bolsonaro. Dados oficiais do Google. Olha só. Ele sai passando aqui a barrinha. Vai, Dom. Aí, ó. Distrito Federal, Minas, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rondônia, 75% em todos, ó, 74, 73 em Roraima, Amazonas, 72 na Paraíba, 71, 70 no Ceará, 70 na Bahia. O menor de todos é Pernambuco, com 69%. O menor, onde Bolsonaro tem menos interesse é em Pernambuco, com 69%. Segundo a imprensa, né? Bolsonaro não tem apoio nenhum, Bolsonaro está cada dia mais longe de seus apoiadores e tudo mais, todo aquele blá 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 de sempre. E aí, conforme a gente vem comentando, falei, pessoal, essa convocação por parte dos evangélicos é importantíssima. No Brasil você tem aí mais de 30% da população que é evangélica, segundo a Censo 2019, se não estou enganado. Você pode botar aí que em termos de eleitores, porque tem muita gente que é jovem, às vezes não vai votar, você tem nada, 45 milhões de votos. E a imprensa está em choque. Está em choque. Porque os evangélicos estão não só apoiando, mas ajudando a convocar e falaram que estarão nas manifestações do 7 de setembro. Você vê aqui o Malafaia, ó. Olha o choque, olha o estado de choque da jornalista da Folha de São Paulo. Nunca antes na história deste país pastores se engajaram tanto no 7 de setembro. Ancorada por Malafaia, a Aliança Bolsonarista na Paulista agrega alguns dos nomes mais influentes da direita evangélica. Quase não tem também a esquerda evangélica, né? Pelo amor de Deus. O pessoal tá com medo. Coloca a foto do Malafaia meio que gritando. Chora mais, chora, pode continuar chorando. E a imprensa... Gente, eu quero mostrar pra vocês, pô, achei muito bonito isso daqui. Pra ver, né? Qual presidente tem Jesus Cristo ao seu lado para apoiar e qual não tem. Vou até colocar aqui o vídeo maior. Ontem foi um coral cantar para Bolsonaro. Achei uma baita de uma homenagem. Se achar um coração que precisa de ajuda, alguém que acredita que essa vida nunca muda,
Gaste um tempo pra lhe falar do amor que faz tudo mudar. Se der de cara com alguém que se sente perdido, olhando pra você como quem faz um pedido. Gaste um tempo pra lhe falar do amor que faz tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas, e dá amor que acalma o mar, que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. Ter esperança quando falta razão, já a razão de toda esperança. Vamos dizer que Jesus pode dar o amor que faz tudo, o amor que faz tudo, o amor que faz tudo mudar. A riqueza que Jesus nós conseguimos é do tipo que aumenta cada vez que dividimos. Nada nos impede, vamos falar do amor que faz tudo mudar. Fala aí. Pela primeira vez, acho que nos últimos 30 anos, Jesus Cristo tem espaço na política brasileira. Primeira vez! Não quer que os evangélicos apoiem no governo? Não quer? Então aí, apresenta alguma opção, viu? Porque tá difícil aí pra oposição. E falando nela, não querem largar o osso, querem judicializar até o fim, querem tentar impedir no tapetão a gente se manifestar no dia 7. Tá lá, mais matéria da Folha de São Paulo. Ativistas dos atos pelo impeachment de Bolsonaro tentam demover Dória da decisão de manter a avenida com os bolsonaristas, como prevê a PM. Aí tem lá a matéria, olha só. A orientação até essa terça-feira, no núcleo da campanha Fora Bolsonaro, que reúne ativistas ligados a partidos como PT e PSOL, era de manter a pressão política sobre Dória, colocando em xeque a decisão de conceder a Paulista a um protesto que deve incluir pautas autoritárias e golpistas. O grupo pediu audiência com o Tucano e escalou interlocutores como o deputado federal Orlando Silva, do PCdoB, e a deputada estadual professora Bebel, do PT, para ajudar na busca de diálogo com a gestão do PSDB. Silva disse que ouviu diretamente de Wilson Pedroso, secretário particular e braço direito de Dória, a afirmação de que a decisão do governo está tomada e é sustentada pelas questões de segurança em linha com determinação da justiça. Ou seja, chora mais, é nosso, para, mas a esquerda não quer parar. Vão continuar levando aí a situação até o fim, a esquerda no largo osso. Compreendo que simbolicamente seja importante ocupar a Paulista, mas entendo também que nosso pessoal pode se transferir para outro lugar, diz aí o político do PCdoB. Aceita que dói menos. Vai lá chorar lá dentro de vocês para outro canto. E aí, pessoal, ontem, eis que aparece o Pacheco, todo pimpão, para falar que o Brasil precisa de presidente. Já está em franca campanha, a gente vem comentando, a maioria de vocês já sabem, o Pacheco aceitou a proposta do Kassab para ser candidato em 2022. Ele sabe que ele não vai ganhar, mas está aí só para pegar uns votos, aparecer na imprensa. Ele tem mandato até 2026, então para ele, tanto faz como tanto fez. Em evento empresarial em São Paulo, onde foi tratado como presidenciável, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, negou que seja candidato, porém, afirmou que o Brasil precisa de um presidente da República que tenha compromisso e que possa unir o país. Isso não é Bolsonaro, né? Com certeza não, porque tem pessoas que, graças a Deus, Bolsonaro não quer se unir, né? Bolsonaro quer o crime, os criminosos bem longe da sociedade, né? Todo mundo trancafiado, não quer ninguém solto. Lugar de criminoso é na cadeia. Ele também demarcou distância em relação ao presidente Jair Bolsonaro e voltou a sinalizar contra o pedido de impeachment apresentado contra o Alexandre de Moraes. Falando para uma plateia de 150 empresários da construção civil de São Paulo, durante convenção sobre o mercado imobiliário realizada ontem pelo Secov, Pacheco disse que amor à pátria não é vestir uma camisa verde e amarela e empunhar uma bandeira, é trabalhar duro pela estabilidade do país. Estabilidade do país é o quê? É colocar pessoas de direita na cadeia, é calar pessoas nas redes sociais, é impedir pessoas de receberem dinheiro, bloqueando o Pix dela. O que é estabilidade pro Pacheco, né? Fico me perguntando. Já imaginou se fosse algum parente dele, um tio, primo? Não, você não vai poder receber nenhum dinheiro, não. Por quê? Porque sua opinião é antidemocrática, é golpista. E aí, diz que, né, tá falando que até o momento o Senado sequer incluiu o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes no sistema. E, gente, eu acho que esse pedido de impeachment
ele pode ser colocado em votação, pode ser colocado antes do dia 7 e possivelmente para, assim, não vamos impeachment o Alexandre de Moraes. Porque aí eles vão poder falar, olha, Bolsonaro, você não queria? Aí a sua ideia não era o impeachment? A gente colocou o impeachment. Agora os senadores têm o direito de votar a favor ou votar contra. A decisão democrática, olha só, foi contra. Então pare com sua sanha golpista de querer remover o Alexandre de Moraes. E aí ontem um senador, o Plínio Valério, falou o seguinte, que analisar impeachment de ministro do STF não é atentar contra a democracia, está na Constituição. Se é atentado, então que tire da Constituição o artigo que dá essa prerrogativa ao Senado. Além do pedido do presidente, tem outros 30 pedidos na casa, um com 3 milhões de assinatura. E eu vou deixar que vocês ouçam do próprio senador a fala que ele fez. Vejam só aqui, maximizar. Lido muita coisa sobre o pedido de impeachment. Esquece que é do presidente da República, porque existem 30 pedidos aqui. Aí se alega que é atentar contra a democracia. Então tem que tirar o artigo da Constituição que remete para o Senado a prerrogativa de poder julgar ministro. Então essa coisa de fugir de uma votação, essa coisa de não encarar o pedido feito pelo presidente da República, feito pelo Cajuru e feito, presidente, por 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, 3 milhões de brasileiros e brasileiras pediram impeachment de um ministro. Então, presidente, não tem clima para passar o impeachment, mas que se coloque em votação. Parlamento é voto, o alimento do parlamento é voto. No parlamento não tem perdedor nem ganhador, porque eu perco hoje, amanhã eu ganho. Eu perco hoje, perco amanhã, mas outros ganham. Então traga para que nós possamos votar. E essa alegação de que atenta contra a democracia, não atenta porque está na Constituição. Não se pode julgar, empichar ministro do Supremo. Por que então que a lei permite? A lei permite empichar ministro. E só o Senado, unicamente o Senado pode fazer isso. Então o que eu peço é que venha a votação preenchidos os preceitos legais. Se a sua assessoria julgar que os preceitos legais foram todos satisfeitos, traga, porque nós precisamos votar. Não há clima para passar o impeachment, mas tem que ter aquele clima para votar. 3 milhões de brasileiros pediram impeachment de um ministro. Portanto, não alegue que é atentar contra a democracia, porque está na Constituição, está na prerrogativa do Senado. E eu, como senador da República, não vou fugir à minha responsabilidade, que é votar para empichar ministro desde que ele mereça e os preceitos legais serão todos preenchidos. Ele falou que ele vai votar, mas ele também fala que não vê clima para aprovação de impeachment, né? Então, tá naquela, vai ou não vai. E aí o Xandão teve ontem com os senadores da CPI, inclusive autorizou o compartilhamento de informações relacionadas a fake news. E veja só, ele tranquilizou todo mundo sobre o 7 de setembro. No encontro que recebeu solidariedade de senadores, blá blá blá, Alexandre de Moraes mostrou-se firme em relação às ameaças de ruptura institucional. Assegurou aos parlamentares que o STF entrou no modo bateu, levou. E não vai mais admitir em silêncio os arroubos do presidente. Bom, eu achei que na verdade que era Bolsonaro que estava reagindo, né? Não Bolsonaro que estava batendo. Sobre a preocupação de senadores em relação a um levante de PMs nas manifestações bolsonaristas de 7 de setembro, Moraes tranquilizou o grupo. Ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, o ministro disse estar em contato com os titulares das pastas dos estados e que não há movimento organizado neste sentido. Xandão já estava batendo um fio para a galera de São Paulo. Moraes recebeu senadores que representam da CPI: Omar, Randolph, Renan, Elisiane Gama e Humberto Costa. Só a nata da CPI. E aí ontem rolou aí no WhatsApp, rolou no Telegram, rolou em páginas de deputado, em vários locais. Eu trouxe aqui a Gazeta do Povo. O Constantino fez, pelo menos ele também publicou lá. Não sei quem foi que listou, mas olha só. Ações políticas supremas contra Bolsonaro. E o que é isso daqui? É uma lista com 123 ações do STF contra o governo, desde, sei lá, acho que 2019. O link de todas têm link. Você pode clicar nas palavras azul, na Gazeta do Povo, só ir lá e dar uma olhada. Eu só quero ler aqui o final. Ó. O que salta aos olhos
além do escancarado ativismo político, é o duplo padrão. Alguém lembra do STF agindo dessa forma em outros governos? Alguém tem recordação do STF agindo com tanto rigor contra atos antidemocráticos vindos da esquerda? São tantos exemplos. João Luiz Mauad apresentou um deles. E aí a matéria vai seguindo. O Estadão, na verdade o Guzo, né? O Estadão pensa de forma contrária, mas saiu no Estadão falando o seguinte, ó. Nem durante o AI-5, que podia tudo, o regime militar colocou no papel, em letra de forma, uma agressão ao direito de livre expressão tão nua e crua quanto essa que o TSE fez agora, que envolve a questão da desmonetização. Só para falar aqui, né, de AI-5, naquele período e tudo mais, assim, mais de ditadura, como eles chamam, o ditador que o Brasil realmente teve, o ditador se chama Getúlio Vargas. Lula. Brasil deve ser como sonhos de Getúlio Vargas e não o pesadelo de Bolsonaro. Carlos Lupe. Hoje marca o dia da morte do maior líder que o Brasil já viu. Getúlio Vargas foi o primeiro a priorizar os mais pobres e dar início a um projeto que colocaria o país no rumo da modernidade. Meu Deus. Um ditador. Ditador. Tem como levar a sério a esquerda? Não tem como. Isso daqui eu não vou nem comentar muito porque é assunto polêmico. Mas só a manchete acho que já é o suficiente. Polícia Federal faz operação contra grupo que atacou o site do TSE em junho. A Paula Moura ainda pergunta, não era fake news? Mas dessa vez foi só o site. Foi só o site, né? Só o site que saiu do ar. Tá cheio de hacker no Brasil, né? Toda hora aparece. E comentando sobre a justiça, aqui não tem muito o que comentar, a não ser que, olha só, juíza vê tão somente impropérios e bravatas e rejeita a denúncia contra blogueiro bolsonarista por ameaças a Barroso. Olha só, né? Quando as ações, né, seguem o rito jurídico comum, que é o quê? Pessoas sem foro privilegiado irem para a primeira instância, normal, né? Ninguém foi preso, né? Ninguém foi desmonetizado, não teve nada. Pô, rejeitou. O período que o Barroso fez contra o Alan, né? Justiça comum. Agora, no inquérito de ofício, que eles mesmos abrem, eles mesmos julgam, eles mesmos são vítimas, eles mesmos dão a sentença, aí o Alan é culpado. Interessante, né? Acho que, para bom entendedor, minha palavra basta. E vai dar tempo de comentar isso sobre o MBL. Eu pensei que não dá tempo no vídeo de hoje, mas vejam só o seguinte, né? Estávamos nós passeando pelas redes sociais ontem e tô vendo Kim Kataguiri gritando. Tá lá ele dando chilique. Vai. Passa pano aí, gato. Passa pano aí, gato. Aí eu vejo essa postagem aqui, né? Peraí, por que tem aqui, ó? Com voto contra de Flávio, Senado aprova projeto anti-lavagem de dinheiro. Anti-lavagem de dinheiro. Eu parei, eu falei, putz, lá vai o rachadinho. Vamos fazer até piada. Lá vai o rachadinho. Puta, o Flávio só dá tristeza. Pelo amor de Deus. Pô, Flávio, de novo. Só que aí, diferente dos seguidores do Kim Kataguiri, eu fui atrás das informações. Eu podia abrir a própria matéria da Veja, que dentro dela, né, ia estar informações que não condizem com a manchete. É uma manchete ridícula. Mas tá o Kataguiri. Vai, passa pano aí, gado. Vai, defende o Flávio Bolsonaro. Ele é contra, olha só, ele é contra um projeto que pretende impedir que ocorra lavagem de dinheiro no Brasil. Ele é a favor de lavagem de dinheiro. Ele é a favor do crime. Aí você compara só a manchete da Veja com a manchete do Globo. Flávio Bolsonaro é derrotado e comissão do Senado aprova projeto que limita transações em dinheiro vivo. Cadê o termo lavagem de dinheiro? Não tem. Cadê o termo lavagem de dinheiro? Não tem. Você sabe por que o Flávio Bolsonaro era contra? Querer limitar. Ele é contra limitar pagamentos em espécie. Porque o Flávio, ele sabe que cada vez mais essas coisas, essas medidas, visam levar o mundo
para um mundo que não, uma sociedade que não existe papel moeda. Todo o dinheiro é digital. A era do Pix. Pix para tudo que é lado. O Pix é basicamente a moeda digital do Banco Central do Brasil. E vocês já estão vendo, né, o que é que pode ser feito. Cancelei o seu Pix. Você não vai receber nada. Não pode receber. Não pode, eu bloqueei o seu Pix. Mas como é que eu compro comida? Morra. Mas, cara, eu só quero comer. Morra. Me prenda, então, que na cadeia vai ter comida. Não, eu não quero que você fique preso. Eu quero que você desapareça. Eu cancelei o seu Pix. E aí o pessoal do MBL tá lá. Voltando aqui para essa manchete ainda, inclusive, imaginem a quantidade de leis que não são leis maravilhosas que vão colocar criminosos atrás das grades, não são vendidas para a população como anticorrupção. Vocês acham que quando o Sérgio Moro vem e fala, não, a luta contra a corrupção no Brasil foi abandonada? Quando vê o Deltan Dallagnol falar, precisamos lutar contra a corrupção. Vocês acham o que é que eles querem? Sabe o que é que eles querem? Ter mais e mais poderes sobre autarquias, órgãos de controle, ter mais poderes jurídicos. É isso que eles querem quando eles falam isso daí. Tem que combater a corrupção? Tem que combater a corrupção. Precisamos de leis mais duras no Brasil? Algumas coisas? Eu acho que sim. Algumas pessoas dizem, na verdade, que a lei só precisa ser cumprida, não precisa ser mais dura. Mas o engraçado é isso. Eles pegam palavras, gatilho, ó, anti-lavagem de dinheiro. Não, na verdade, é uma lei que quer limitar quanto dinheiro você pode andar em espécie, quanto dinheiro você pode pagar no boleto. Não, só pode pagar de boleto até 5 mil espécies. Se for mais de 5 mil, não pode, porque é isso, aquilo, outro. Beleza, isso realmente pode dar coibir a lavagem de dinheiro, mas, gente, é muito mais do que isso. E tá lá o Kim Kataguiri falando pra galerinha do MBL que acredita nele. E aí, eu não ia ficar só por isso aqui, né, do MBL, não era isso, eu não ia anunciar no início do vídeo quem já falou do MBL se fosse pra falar sobre isso daqui. Sobre isso daqui. E aí eu tô passeando lá no perfil do Kim Kataguiri e eu me deparo com isso daqui, ó. Compartilhando aqui a postagem do MBL, normal, ele pode compartilhar. Só que o que é interessante é o seguinte, o MBL tem um podcast. O MBL tem um podcast. E o podcast do MBL conta com a presença da Isa Pena. Gente, a Isa Pena é do PSOL. Do PSOL. A Isa Pena é do PSOL. O MBL tá cada dia... Assim, qual a diferença do MBL pro PSOL? Eu não sei mais. Eu não sei mais. E o interessante é ver, ó. Olha quem são os hosts. É o Guto Zacarias, o Augusto Zacarias, e o Renato Batista, dois velhos conhecidos aqui do canal. No episódio 147, chamado MBL Patriotas, acho que é assim que tá o início do vídeo, inclusive foi o episódio que o Arthur Moledo Duval me bloqueou nas redes sociais, era um episódio que eu dava uma analisada, né, quem são os funcionários do gabinete do seu Arthur Moledo Duval. E vejam só, olhem quem são os hosts do podcast, o Augusto Zacarias e o Renato Batista. Ambos, na época, ano passado, trabalhavam no gabinete do Arthur Moledo Duval. Na época, o Augusto Zacarias ganhava R$ 6.318. Estava lá, dando ele também o Renato Batista. E aí você vê que hoje eles continuam trabalhando no gabinete do Arthur Moledo Duval, não saíram. Então a gente tem, olha só, esse pessoal que reclama tanto, né, que fica nas redes sociais, que isso, aquilo, outro. Arthur tem assessores tão eficientes, meu amigo, mas tão eficientes. Quando bate o cartão, né, final do serviço, óbvio, é à noite, já terminar de trabalhar. Depois que eles trabalharam um longo e árduo dia com Arthur Moledo Duval, vão lá fazer podcast. Aí a Justiça Brasileira do TSE querem acusar a Bárbara, o Ravox, o Boni, o professor opressor, o Alan dos Santos. Querem acusar essas pessoas de estarem usando suas redes sociais para fazer campanha político-partidária. Agora, o MBL, que é um grupo político-partidário. Inclusive, quando o Mônaco foi preso, olha só, ele tá falando de membro do MBL, membro preso. Quando ele foi preso, ele tava com um bloquinho de notas que constava aí, né, os braços que eles estavam tentando desenvolver no MBL a ponto de tornar o MBL um partido político. Depois,
Inclusive, o Intercept, naquele vazamento de informações da época da Vaza Jato, informou que eles estavam discutindo a possibilidade de comprar assinaturas para fundar um partido. Matéria da época do Intercept. Aí agora, mas esse pessoal não. Esse pessoal não tem um canal desmonetizado. Eu acho que tá bem claro que quem faz uso político partidário e tenta tirar vantagem é o MBL. A Bárbara não é candidata a nada. O Alan dos Santos, muito menos. O Alan sempre repete que ele nunca vai ser. O Alan nem no Brasil tá. Eu acho que o Alan não pretende voltar ao Brasil tão cedo, né? Pra ser preso. E tá lá, ó. O Renato Batista, pensa no assessor bom, meu amigo. Pensa no assessor bom. 16 mil reais de salário mensal. MBL, né? Uhul, vamos questionar tudo. E o interessante de ver, né? Eu peguei aqui a lista atualizada. A lista atualizada aqui, ó. Augusto Zacarias, é o Guto, Renato Batista. E até hoje, o Arthur Moledo Duval faz questão de manter outro assessor. O Rafael Rizzo. Rizzo. Na verdade, aqui não é motivo pra rir, aqui é motivo pra chorar. Chorar de vergonha. Sabe por quê? Sabe quem é o Rafael Rizzo? A gente já comentou várias e várias vezes. Você lembra do Luciano Ayan? Aquele que criou as teses, nos ajudou na criação das teses, né, das fake news, que teve a CPMI, toda a perseguição? Pois bem, na matéria em 2018 do Portal R7 falava, ó, dono de página de fake news sobre Marielle é sócio de dirigente do MBL. E eles falavam lá, ó, consultor de informática administrativa, a página Ceticismo Político com o nome falso de Luciano Ayan. O Luciano Ayan era, na época lá, ó, tinha uma empresa, IT Iframig, e essa empresa dele tinha como sócio o Rafael Rizzo, o assessor do Arthur Moledo Duval. Não à toa, né? O Arthur tem entrevistas com o Ayan, no sofá, ele com o Ayan, os dois abraçadinhos assim, um negócio... Um chamego louco. E tá lá, ó. A empresa informou aos órgãos oficiais que atua no segmento da informação. Até 5 de março deste ano, o sócio de Afonso era Rafael Almeida Rizzo, que tinha 10% do capital social da empresa. Rizzo é o coordenador de comunicação do MBL e atualmente assessor do Arthur Moledo Duval. Hoje, olha só, viu? Ele não ganha tão bem quanto o Renato Batista. O Rafael Almeida Rizzo ganha R$ 10.372,73. Foi bem treinado pelo Ayan, né? Bem treinado pelo Ayan. Inclusive a matéria falava, ó, o Afonso, que é o Ayan, ratifica que o MBL, desde sempre, compartilhou o material publicado no site Ceticismo Político por concordar com as análises feitas por ele. Existe uma relação de parceria, porque o movimento, desde o início, compartilhou meu material, concordou com minhas análises de batalha política e muitas das estratégias que publiquei foram adotadas. O MBL adotou a estratégia do Luciano Ayan, a gente sabe disso, sabe? E só para não passar o vídeo aqui, dá para comentar também. Gente, o Dória, ele foi no Roda Viva na segunda-feira. O Dória mentiu tanto, mas mentiu tanto que o fact-checking, que são grupos da extrema esquerda brasileira, tiveram que falar que o Dória mentiu. No Roda Viva, Dória mente ao negar a declaração de que policiais atiram para tirar vidas. Outra coisa que ele mentiu, ó, os dados de eficácia do Butantan não são meus nem do Butantan, são da Anvisa. É falso. É falso. E o fact-checking diz que é falso. Tá aqui a explicação. São Paulo foi o primeiro estado a tornar obrigatório o uso de máscara. É falso também. Foi Mato Grosso. Esse é o João Dória. Mente à torta e direita e o tempo todo. E por hora é isso. O cenário tá ficando bem interessante aí, né? Tem muita água para rolar até dia 7. O judiciário também promete não parar. Eu espero que literalmente que essa semana não tenha, né, nenhuma busca e apreensão. Eu só espero, na verdade, que o Brasil tenha paz. Eu só quero paz no país. Só paz. Sabe? Que comece a pensar no pobre, no pai de família, no trabalhador, nas crianças, nos idosos. Colocar as reformas para andar, as leis que interessam a todos, geração de empregos. Mas tem gente que não quer isso, né? Ainda tenta contra a liberdade. Então, por hora é isso. Lembra de curtir e compartilhar, se inscrever nas minhas redes. Se torne membro do canal e a gente se vê amanhã. Aquele grande beijo, abraço, tamo juntos e valeu, meus amigos. Fui!